Oi, oi, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo, do canal, E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês é sobre a morte de Jesus, Hoje na igreja foi a ceia do Senhor, E como é bom a gente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós, Como é bom lembrar que se nós estamos aqui hoje é por causa dele, né? Aleluias. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês é Isaías 53. E eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o versículo 6 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca, Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, Perdão, irmãos, quase que eu não consigo falar a palavra. Mas, independente disso, o que eu quero deixar aqui pra gente hoje é que o plano mais perfeito que o nosso Deus poderia ter feito por nós, Para nós que ninguém dava nada, na vista do inimigo, Nós não temos valor nenhum, Nós somos pessoas ingratas, pessoas que não têm valor, pessoas que não agregam nada, pessoas inúteis, Ao ver do inimigo, nós somos essas pessoas. E às vezes, com as nossas atitudes, às vezes nós fazemos com que isso seja verdade, às vezes, sabe? Só que Deus, ele não viu dessa forma, Porque quando ele permitiu que Noé, fizesse aquela arca, e todos aqueles que não entrassem na arca seriam mortos, ele já tinha um plano, E o que ele fez? Entrou Noé, a sua família e um casal de cada animal, De cada espécie, no caso. E nisso todos achavam ali que Noé era louco, porque ele estava fazendo aquela arca, Para as pessoas nada a ver. O que ele estava fazendo, aquele louco, Porque a gente é chamado de louco, Quem serve a Cristo, quem fala do amor de Cristo, quem sente a verdadeira presença, do Espírito Santo é chamado de doido, é chamado de louco. Mas nós somos loucos por Cristo, Porque nós somos gratos pelo que ele já fez por nós e continua fazendo, Mas ali Deus permitiu, que toda aquela humanidade morresse, mas ele se arrependeu, Isso porque a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele fala. Mas nesse caso era diferente, porque o Senhor, ele tem misericórdia, ele tem compaixão e ele quer sempre nos dar outra oportunidade.
Foi por esse motivo, por essa compaixão, por essa misericórdia, foi que ele se arrependeu. Sim, né? Mas ele não se arrepende daquilo que ele fala para mim e para você, daquilo que ele prometeu, né? Daquilo que ele tem sobre a minha vida e sua vida, né? Mas ali ele se arrependeu porque é um fato diferente. Por quê? Porque ele precisou, né? Tirar aquela humanidade porque começou, né, do pecado, né? E as pessoas tava demais, né? Não que hoje em dia não seja diferente. Talvez hoje em dia seja até pior. Mas a diferença é que hoje nós estamos vivendo pela graça do Senhor, né, que ele concedeu a nós naquela cruz, né? Então, tipo, naquele momento, o Senhor fez daquela forma, mas depois ele pensou, raciocinou, né, que não foi legal aquilo, mas naquele momento foi necessário, né? Então o que ele fez? Ele fez com que, né, se multiplicasse, né? Ele fez com que, né, gerasse, né, com que a gente fosse fecundos, que multiplicasse, né, e outras gerações viessem através, né, de nós, né. Então, então eu creio que amor maior que esse não há, né, porque o Senhor, ele fez esse plano já para quebrar esse protocolo de holocausto que antigamente era preciso fazer sacrifício nos holocaustos para remissão dos pecados, né? E quando Jesus se entregou na cruz, que foi um plano perfeito, que o Senhor ele escolheu a pessoa certa para poder gerar Jesus, para poder gerar o nosso Salvador, né? Foi tudo um propósito já certo do que o Senhor já tinha assim na mente o que ele queria fazer, sabe? Por quê? Porque ele queria dar uma outra chance para nós. Porque ele viu algo assim que fosse, como que eu posso explicar isso? Ele viu algo que poderia ser agregado na obra dele através das nossas vidas, né? E hoje nós somos instrumentos na mão do Senhor, né? Não para nossa glória, não por nosso mérito, né? Mas porque o Senhor, ele viu, né, uma graça em nós, né? Ele viu algo que nem às vezes a gente vê, né? Então por isso ele fez esse plano perfeito, né, para que gerasse, né, no ventre de uma mulher virgem, de uma mulher pura, de uma mulher, sabe, que realmente mexeu com o Senhor, que chamou a atenção do Senhor, para que através dela viesse o Salvador, né? Então é muito forte isso, né? E foi falado sobre isso hoje, né? Que Maria ela foi agraciada por Deus, né? Porque ela foi a escolhida para gerar o nosso Salvador. E olha que responsabilidade, né? De gerar o Salvador, né? Que é o nosso Jesus Cristo, né? Que venham como um homem, que venham como carne, que venham como 100% Deus, 100% homem, para mostrar também que ele tinha as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas fraquezas, né? E ao mesmo tempo que ele tinha isso, ele tinha a parte forte, que era Deus, né? Então, por isso que fala, né? Se eu não me engano, deixa eu ler aqui, né? Pra mim não falar errado, né? Perdão se eu não sei me expressar muito bem, né? Mas nós aprendemos com Jesus todo dia, né? Então me perdoa se eu não expressei alguma coisa bem, espero que vocês tenham entendido, né? Até aqui o que eu já falei, né? Por intermédio da palavra do Senhor. Ó, João 1,
O primeiro versículo fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele tá falando sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Então, então o que acontece? Que é através desse plano que o Senhor ele teve, né? Precisou um processo, né? Claro, até chegar à crucificação de Jesus, até Jesus rasgar o véu e mostrar que estava tudo consumado, que ele era como se ele colocasse, como que eu posso dizer, uma proteção sobre nós através da morte dele. Entende? Porque a gente já estava condenado, né? E se não fosse esse amor na cruz por nós, se não fosse, né, o que ele faz, o que ele fez por nós, a gente não estaria aqui, né? Então, por causa da graça, nós somos salvos, né? Nós fomos escolhidos para o Senhor poder fazer o plano perfeito dele acontecer, né? E por isso ele levou nossos pecados, ele levou as nossas dores, ele levou as transgressões. Tudo aquilo que nos condenava, o Senhor ele levou sobre si. E nós fomos sarados por ele, sabe? Ele não falou nada. Ele foi lá, cumpriu, né, o plano de salvação, né, nas nossas vidas, né? Ele passou por todo aquele processo, né, de perseguição também, de tentação também, né? E ele teve medo, né? Ele teve medo porque ele falou: se for possível, passa de mim esse cálice, esse cálice. Eita, meu Deus. Se for possível, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Então, mesmo assim, mesmo ele estando com medo ali, demonstrando também os nossos medos, as nossas dores, as aflições, ele levou tudo isso, né, irmãos? Então, assim, eu sei que a gente passa luta, eu sei que a gente passa muitas situações difíceis, né, que para nós às vezes parece que nunca vai passar, sabe? Para nós parece que a gente não vai suportar. Mas se a gente for olhar, né, para aquilo que o Senhor ele fez na cruz, a gente não passou nada ainda, entendeu? Porque ele foi cuspido, a morte dele foi de cruz, né? E as lágrimas dele foi de sangue, sabe? Ele olhando todas aquelas pessoas que ele estava morrendo por elas e as pessoas blasfemando, cuspindo na cara dele, dando risada, sabe? E ele olhando ali, ele se mantendo firme porque ele tinha que cumprir o propósito que Deus deixou para ele, sabe? Eu fico pensando nisso, sabe? Né? A palavra não diz isso, mas eu tô expressando o que, assim, eu acredito que talvez ele pensou isso, né? Eu não sei, né? Então, assim, é algo assim que olhando assim, dá a impressão que, tipo, ele pensou isso na cabeça dele, né? Como que eu vou morrer por esse tanto de gente que não dá nada pra mim, que gospe, que reclama, sabe? Realmente ele se deu por pessoas que realmente não era que não tinha valor, mas sim pessoas que precisavam dessa transformação, que precisavam da libertação para entender o que foi esse propósito, para entender para entender o motivo dele estar ali, dela estar ali, sabe? Entender o porquê que Jesus fez aquilo por ele, por mim, por você, sabe? Então, precisou de uma transformação, de uma libertação, precisou de uma mudança de vida. Para quê? Para ter os olhos espirituais abertos, para entender, para ter uma visão sobre a morte do Senhor Jesus, né? Então, irmãos, que nós, independente do que a gente passe, né, ou que você esteja passando,
né? Eu não sei. Eu sei que o nosso processo nunca vão passar quando a gente estiver na glória com o Senhor. Mas a gente passa de um processo e já pula para o outro. Por quê? Porque a gente passou esse processo, recebemos a vitória, a gente tem que passar um outro processo para receber outra vitória. Mas a nossa vitória maior é chegar na vida eterna, é ter o nosso nome no livro da vida, né? É por isso que Jesus ele veio, para isso, né? Para mostrar que ainda tinha oportunidade para mim e para você, né? Então que todas as vezes que a gente passar algo difícil, que a gente venha olhar para a cruz, venha olhar pro sacrifício do Senhor Jesus, que isso vai nos dar força para encarar e falar: não, eu não passei nada ainda. O Senhor passou tudo por mim, né? Então eu vou conseguir porque Ele tá comigo, né? Porque realmente sozinho a gente não consegue nada, mas com o Senhor Jesus a gente consegue. A gente vence qualquer situação. Amém? Então é essa palavra que eu queria compartilhar hoje. E hoje eu quero cantar aquele louvor por causa dele, porque é por causa dele que a gente tá aqui, né? Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. E é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não desisti, foi por causa dele que eu estou aqui, e é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, e é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Porque quando eu não der conta, Ele vai nos ajudar. Né? Porque o Senhor Ele não dá além do que a gente suporta. Né? E é por causa dele que a gente se mantém de pé, que a gente se mantém forte, né? É por causa dele que a gente está aqui, né? É por causa dele que a gente tem essa liberdade de adorar, de falar do amor dele, de falar o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é maravilhoso, né? E o quanto ele está disposto a nos dar mais uma chance, a nos perdoar, a nos ensinar, a nos transformar, né? A nos libertar todos os dias, né? Então é por causa dele, tá? Então que o Senhor venha te dar forças a cada dia, que você venha se erguer a cada dia, né? Não venha desistir, né? Porque tudo no momento do certo do Senhor vai acontecer na sua vida, na minha vida, mas que a gente nunca venha esquecer que o amor dele naquela cruz foi mais que o suficiente para que a gente venha ser gratos, né? Que aquela cruz seja mais que inspiração para mim e para você,
para a gente se levantar e permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Que você possa curtir se você quiser, né? Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar compartilhar, tá? Mas que você compartilhe esse vídeo com alguém que você sentir, tá? Que você vê que precisa dessa palavra, né? Que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para ministrar na sua vida, para te dar ânimo, para te dar esperança, né? Porque a gente foi escolhido para isso, né? Para dar uma palavra amiga, para dar força para as pessoas, para levantar elas novamente, né? E que o Senhor ele tem esperança para todos nós, né? E que se houver arrependimento, a gente tem a chance de ser perdoado, né? E que o Senhor ele está de braços abertos, né, para nos receber, enquanto ainda ele está aqui, né? Porque hoje ele vem como nosso advogado, mas naquele grande dia ele vai vir como juiz. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente, que te dê força, te dê graça todos os dias, viu? Para você enfrentar e suportar, seja o que for, porque Jesus é o centro de tudo. Jesus está no comando de tudo, tá? E Ele está trabalhando por mim e por você. Amém? Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo do canal.